Resumo da aula de Biologia do Desenvolvimento. Tópicos: a importância do desenvolvimento embrionário, fecundação, que é a fusão dos gametas, clivagem e a explicação das fases da clivagem, gastrulação e os estágios da gastrulação, neurulação, que é a formação do tubo neural, e a diferenciação entre ovovíparos, ovíparos e vivíparos. Desenvolvimento embrionário. O desenvolvimento embrionário ele é crucial para a formação de tecidos, órgãos e sistemas do organismo. Durante esse processo, as células fazem a diferenciação e organizam-se, estabelecendo padrões morfológicos, a determinação genética, a formação do sistema nervoso e a adaptação ao ambiente. São aspectos fundamentais. O sucesso desse desenvolvimento é essencial para a saúde e o funcionamento adequado do organismo ao longo da vida. Fecundação. A fecundação é o momento em que um óvulo e um espermatozoide se encontram, se unem e formam uma nova célula chamada zigoto. Aqui está uma explicação passo a passo. Liberação do óvulo. Nas mulheres, a cada mês, um óvulo maduro é liberado de um dos ovários. Isso é chamado de ovulação. Viagem do óvulo. O óvulo viaja pelas trompas de Falópio em direção ao útero. Presença do espermatozoide. Se houver relações sexuais próximas ao momento da ovulação, os espermatozoides podem estar nas trompas de Falópio esperando para encontrar o óvulo. Penetração do espermatozoide. Um espermatozoide precisa atravessar a camada protetora do óvulo, chamada de corona radiata, para alcançar o óvulo. Fusão dos núcleos. Quando um espermatozoide bem-sucedido penetra no óvulo, seus núcleos se fundem. Esse é o momento da fecundação, formando uma célula chamada zigoto. Formação do zigoto. O zigoto contém a combinação de material genético do pai, espermatozoide, e da mãe, óvulo. É a primeira célula do novo organismo. Divisões celulares. O zigoto começa a se dividir várias vezes por meio de um processo chamado mitose, formando um grupo de células chamado blastocisto. Implantação. O blastocisto viaja até o útero e se implanta na parede do útero. Esse é o início do desenvolvimento do embrião. Esse processo é crucial para a reprodução e formação de novos seres vivos. A combinação dos genes do pai e da mãe no zigoto garante a diversidade genética, contribuindo para a variabilidade nas populações. Clivagem. A clivagem ocorre após a fecundação e é um estágio inicial e crucial no desenvolvimento embrionário, pois determina o número de células e a organização básica do embrião. Essas primeiras divisões celulares preparam o caminho para a formação de tecidos, órgãos e sistemas mais complexos à medida que o embrião se desenvolve. No início da clivagem, logo após a fecundação, o zigoto começa a se dividir. Inicialmente, ocorrem várias divisões celulares rápidas e sucessivas. Cada divisão celular resulta na formação de duas células filhas chamadas blastômeros. Essas células são menores do que o zigoto original. As divisões celulares continuam e o número de células aumenta rapidamente. Essa etapa é conhecida como clivagem rápida. Blastocisto. À medida que as células continuam a se dividir, o conjunto de células forma uma esfera oca chamada blastocisto. O blastocisto é composto por duas partes principais: a massa celular interna, que dará origem ao embrião, e a blastocele, uma cavidade oca. Implantação. O blastocisto viaja até o útero e se implanta na parede do útero. Esse processo é crucial para o desenvolvimento subsequente do embrião. Gastrulação. O que é gastrulação? A gastrulação é uma fase crucial do desenvolvimento embrionário, em que o embrião passa por mudanças importantes para formar as camadas germinativas, grupos de células que darão origem a diferentes partes do corpo. Principais etapas da gastrulação. Formação das camadas germinativas. No início do desenvolvimento, o embrião tem uma única camada de células. Durante a gastrulação, ocorre uma reorganização celular que resulta na formação de três camadas germinativas principais: a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. A ectoderme é a camada mais externa que dará origem à pele e aos sistemas nervosos e os órgãos sensoriais, como os olhos e ouvidos. A endoderme é a camada mais interna e formará o revestimento interno do trato digestivo e órgãos associados, como o fígado e o pâncreas.
A mesoderme fica entre a ectoderme e a endoderme e dará origem aos músculos, ossos, sistema circulatório e outros órgãos, como rins e órgãos reprodutivos. Movimentos celulares. Durante a gastrulação, as células começam a se mover e migrar para seus lugares corretos, criando uma estrutura tridimensional. Esses movimentos celulares são fundamentais para a formação das diferentes camadas germinativas. Segue o vídeo no YouTube abaixo. Neurulação. O que é a neurulação? A neurulação é uma fase importante do desenvolvimento embrionário em que o sistema nervoso começa a se formar. Durante esse processo, uma placa neural se dobra e se transforma em um tubo neural, que se tornará o cérebro e a medula espinhal. Principais etapas da neurulação. Formação da placa neural. No início, há uma estrutura plana chamada placa neural. No embrião, esta placa está localizada na parte dorsal, parte de trás do embrião. Envolvimento da placa neural. A placa neural começa a se dobrar para formar um tubo. Este tubo neural em desenvolvimento se fecha gradualmente. Formação do tubo neural. A placa neural dobrada forma um tubo neural que se estende ao longo do dorso do embrião. Este tubo é a base para o sistema nervoso central, que inclui o cérebro e a medula espinhal. Desenvolvimento do cérebro e da medula espinhal. À medida que o tubo neural se fecha, diferentes partes dele se especializam para se tornar o cérebro na parte craniana e a medula espinhal na parte caudal. Formação das vértebras. Ao redor do tubo neural, as células da mesoderme, outra camada germinativa, formam as vértebras, criando uma estrutura protetora para a medula espinhal. Importância da neurulação. A neurulação é vital, pois estabelece as bases para o sistema nervoso central, que é responsável por controlar funções vitais do corpo e processos cognitivos. Na biologia, os animais são classificados de acordo com o seu modo de desenvolvimento embrionário. Sendo assim, podemos categorizar todos os animais como vivíparos, onde ocorre o desenvolvimento embrionário no interior do corpo do progenitor. Ovíparos, o desenvolvimento embrionário externo ao corpo do progenitor, geralmente num ovo. E ovovivíparos, forma intermediária, na qual os embriões se desenvolvem em ovos que continuam no corpo do progenitor, ao invés de serem expelidos no ambiente. Tipos de ovos em diferentes espécies animais. Afinal, o que é o ovo? Em biologia do desenvolvimento, o termo ovo refere-se à estrutura inicial, que resulta da união de um espermatozoide e um óvulo, um ovócito. Vale ressaltar que existem animais que são ovíparos, aqueles que colocam ovos igual de galinha. Tem animais que são vivíparos, que carregam os seus zigotos dentro do seu abdômen, da sua barriga até o final da gestação. E tem animais que são ovovivíparos, que eles formam o ovo igual da galinha, porém eles carregam esse ovo dentro da barriga como se fosse uma gestação de um mamífero, né? A figura acima representa um ovo alécito ou isolécito. Esse ovo possui pouco ou nenhum vitelo, e este é distribuído igualmente em torno do citoplasma. Esse tipo de ovo ocorre em mamíferos e anfíoxos, que são esses pequenos animais que habitam o fundo do oceano. A figura abaixo representa o ovo telolécito. Esse ovo possui quantidade grande de vitelo. Neste caso, o vitelo fica concentrado na parte inferior do ovo. Ocorre em peixes, répteis, aves e mamíferos ovíparos, todos animais ovíparos. A figura abaixo representa o ovo centrolécito. Esse ovo possui quantidade significativa de vitelo concentrado no centro. Ele ocorre em artrópodes, que são insetos, crustáceos, aranhas, entre outros.